Era para ser um momento de prazer. Você pediu aquele prato especial, talvez um filé mignon ao ponto com fritas trufadas, ou aquele risoto de camarão que só serve naquele restaurante escondido. O vinho estava perfeito, um tinto encorpado que o garçom recomendou com aquele sorriso de quem sabe que você vai aceitar. A companhia era boa, amigos de verdade, daqueles que você não vê há semanas, que te fazem rir até doer a barriga. A conversa fluiu por horas. Entre risadas, fofocas do escritório, a política que ninguém concordou, e aquela história constrangedora do primo que viajou e perdeu o voo. À sobremesa veio um petit gâteau que escorria chocolate quente. O café passou. A vida, por 2 horas, foi boa. Mas então, como um trovão em um céu azul, o garçom se aproxima. Ele não traz a sobremesa, nem a cortesia, nem o espumante oferecido pela casa. Ele traz o vilão de todas as noites, a conta. De repente, o clima desaba. A euforia dá lugar a um silêncio constrangedor. Começa aquele momento infame que conhecemos bem, vamos dividir. Alguém pega o celular, abre a calculadora com um ar de profissionalismo, mas seu olhar está vazio. É o olhar de quem sabe que vai começar o inferno. Começam as perguntas que ecoam no submundo social. Quem pediu a água com gás? A cerveja era sua ou sua? Ninguém lembra. Esse prato de batata frita foi dividido por 4 ou 5. O João comeu a entrada sozinho, mas a gente aceitou um pedaço. E a mais temida de todas, quanto damos de gorjeta? 10% em cima do total ou sobre o consumo individual? Para muitos, esse é o momento mais tenso da noite. Psicólogos de comportamento social chamam isso de **financial disfluence in group settings, **, a dificuldade cognitiva de processar números em contexto social. Você sente o coração acelerar. As mãos suam. Você começa a fazer contas de cabeça, mas o vinho atrapalha. O medo de parecer mão de vaca briga com o medo de pagar a mais. Estudos informais de comportamento, e a experiência de qualquer brasileiro acima de 25 anos, mostram que a ansiedade da divisão de conta é real, causando picos de estresse comparáveis a pequenas entrevistas de emprego. Um levantamento feito pelo aplicativo de finanças Splitviz em 2025 indicou que *74% dos usuários relatam ter evitado sair com amigos por causa do estresse de dividir contas *. 74%. Mas e se tudo isso, literalmente, desaparecesse? E se você pudesse simplesmente tirar uma foto e a briga acabasse? Sem calculadora. Sem olhares de julgamento. Sem aquela pergunta que todo mundo odeia responder: quanto eu devo? Segundo os mais recentes vazamentos do universo tecnológico confirmados por fontes como Mark Gurman da Bloomberg, o pessoal do Mac Rumors, e até alguns arquivos do iOS 27 avistados por desenvolvedores, a Apple está prestes a enterrar de vez essa dor de cabeça. A gigante de Cupertino está desenvolvendo uma inteligência artificial específica para reconhecimento de recibos e divisão automática de contas ***. Prepare-se para conhecer o futuro dos encontros sociais. Ou prepare-se para descobrir o preço que você pagará por essa conveniência. Vivemos no país do rateio. Aqui, dividir a conta não é exceção, é regra cultural. Não é como nos Estados Unidos, onde cada um pede seu prato e paga o famoso goindate. Aqui no Brasil, somos coletivistas por natureza, mas individualistas na hora de pagar. É uma contradição maravilhosamente caótica. Seja no almoço de domingo em família, onde a tia pediu lagosta, o primo pediu só um suco, e todo mundo quer dividir igual, no happy hour com os colegas de trabalho, onde o chefe pediu uísque importado e o estagiário pediu água, ou no jantar romântico de casal onde, convenhamos, um paga a conta e o outro paga o Uber, e depois ainda brigam na porta do prédio para acertar quem vai pagar o estacionamento. A matemática brasileira é complexa. Envolve *10% de serviço obrigatório *, mas pode não pagar se o atendimento foi ruim, mas aí você fica com vergonha e paga mesmo assim. *cover artístico *, que às vezes é cobrado, R$ 15 por pessoa, e às vezes é cortesia, mas você só descobre na conta. *, taxa de rolha *, se você levou seu próprio vinho.
Asterisco asterisco itens compartilháveis asterisco asterisco a famosa porção de batata frita que todo mundo come, mas ninguém quer pagar sozinho. Asterisco asterisco o amigo vegetariano asterisco asterisco que só comeu salada mas dividiu a carne. Asterisco asterisco o amigo que pediu água com gás asterisco asterisco e os outros beberam. As soluções atuais são, francamente, medievais. O aplicativo de calculadora se tornou o vilão de todo jantar. Os apps de terceiros Splitvise, PicturePay com suas cobranças, Mercado Pago, e até o bom e velho Manda um Pix são úteis, mas têm falhas graves. Eles dependem de cadastro. Todo mundo precisa ter o mesmo aplicativo. Eles exigem que asterisco asterisco um pobre coitado asterisco asterisco geralmente o mais extrovertido ou o mais trouxa digite item por item, valor por valor, enquanto os outros olham o celular fingindo que não é com eles. E não raro, alguém pede a conta impressa no papel, pega uma caneta, e começa a fazer um emaranhado de setas, divisões e números que mais parece o mapa de um metrô de Tóquio. A Apple, observando essa fricção diária que afeta milhões de usuários do iPhone no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e em todo o mundo decidiu agir. De acordo com informações consolidadas pela Bloomberg e pelo TechCrunch, a gigante de Cupertino está integrando ao iOS 27, previsto para setembro de 2026, uma ferramenta nativa de divisão de contas. Não se trata de um aplicativo para baixar na App Store. É parte do sistema operacional. É tão fundamental quanto a câmera ou as mensagens. O nome interno do projeto, segundo vazamentos, é **Project Camino *** em referência ao Caminho de Santiago, uma jornada que termina em alívio. A ferramenta utiliza o poder da Apple Intelligence, a marca guarda-chuva da empresa para inteligência artificial, e, curiosamente, uma parceria pesada com o Google Gemini por trás dos panos, algo que veremos com mais detalhes na seção Trufe. A grande inovação? A máquina vai fazer o trabalho pesado, você só precisa apontar a câmera para o recibo. A inteligência artificial lê, interpreta, calcula e cobra. Tudo em segundos. Vamos aos detalhes técnicos que vazaram e prometem mudar suas noites de sexta-feira para sempre. O novo recurso, avistado nos bastidores da WWDC 2026, a conferência anual de desenvolvedores da Apple, que acontece em junho, está sendo chamado internamente de Bill Splitting, mas para o mercado brasileiro provavelmente será algo como rateio inteligente ou dividir conta Como exatamente isso funciona na prática? A magia acontece em 3 atos todos orquestrados por uma combinação de hardware, a câmera lidar dos iPhones Pro, e software, Apple Intelligence mais Google Gemini. Você está no restaurante. A conta chega àquela tirinha de papel térmico que parece ter saído direto de 1995. Você abre o aplicativo carteira ou mensagens os vazamentos indicam que o recurso estará em ambos, mas a implementação primária será no app carteira. Você toca em um novo ícone que parece uma câmera com um cifrão. Aponta. Tira foto. Aqui começa o primeiro milagre. O iPhone, especialmente os modelos com o chip A19 Pro e o Neural Engine de 4ª geração, começa a escanear cada linha daquele recibo amassado, manchado de azeite e com a fonte minúscula. A Apple Intelligence agora é capaz de ler documentos complexos com um nível de precisão que faria um contador chorar. Ela não apenas vê os números, ela entende o contexto O modelo de inteligência artificial foi treinado com milhões de recibos de restaurantes de 87 países, incluindo centenas de milhares de recibos brasileiros. Ela sabe que picanha fraldinha R$ 89,90 é um item principal Sabe que refri Coca 2x R$ 16 representa 2 itens de um mesmo tipo Sabe que couvert artístico R$ 12 é uma taxa fixa por pessoa Ela consegue distinguir entre o subtotal, os impostos, no Brasil, o recibo às vezes separa o ISS e o ICMS, mas geralmente não, e o valor total.
E o mais importante para evitar a dor de cabeça brasileira, ela asterisco asterisco automaticamente calcula os 10% ou 15% de serviço asterisco asterisco. Ela oferece duas opções, 10%, padrão no Brasil, ou um valor personalizado. Se você estiver nos Estados Unidos, ela sugere 15%, 18% ou 20%. O sistema também identifica se o restaurante já incluiu o serviço na conta. Muitos lugares no Brasil estão adotando isso, e evita a dupla cobrança. Um vazamento específico, um arquivo de configuração do iOS 27 que apareceu no GitHub mostrou que a Apple treinou esse modelo com asterisco asterisco mais de 2 milhões de recibos manuscritos asterisco asterisco. Sim, manuscritos. Aquela conta escrita à mão no guardanapo do boteco da esquina? A inteligência artificial também lê. A precisão reportada nos testes internos é de asterisco asterisco 97,3% asterisco asterisco, com queda para 91% em condições de baixa luminosidade ou recibos muito danificados. Depois de escanear, a tela muda. Você vê uma lista limpa, organizada, digitalizada. Cada item do recibo agora é um botão tocável. O design é puro Apple, fundo branco, fontes grandes, ícones circulares ao lado de cada nome de amigo. Você toca no item batata frita e uma roda de contatos aparece. São os contatos que você tem no seu iPhone, especialmente aqueles que estão por perto, usando o Ultra Videoban e a API de proximidade do iOS. Você seleciona João e Maria. A batata frita está dividida. Satisfatório. Toque em salada César só, Ana comeu salada. Toca. Pronto. Mas a mágica real, aquela que vai fazer você comprar um iPhone 18 Pro Max só por isso, está nos asterisco asterisco itens compartilhados e nas regras complexas asterisco asterisco. Quem não conhece a briga da garrafa de vinho que todo mundo bebeu, mas o Pedro bebeu 3 taças e o Lucas só uma? O sistema permite que você divida itens específicos entre pessoas específicas, com pesos diferentes. Interface. Você toca no vinho. Aparece uma opção dividir por quantidade. Você arrasta um slider para definir que João bebeu 50%, Maria 25%, Ana 25%. Ou, mais simples, você toca em dividir igualmente entre todos. O sistema calcula frações de centavos automaticamente. E existe uma opção revolucionária, asterisco asterisco, sugerir divisão com base no histórico asterisco asterisco. Se você e seus amigos usam um rateio inteligente há algum tempo, o iPhone aprende os padrões. Ele sabe que João sempre pede a carne mais cara. Sabe que Maria nunca bebe álcool. Sabe que você divide o couvert artístico igualmente entre todos, independentemente de quem comeu o pão. Na próxima vez, a sugestão de divisão aparece em 0,5 segundos, sem você precisar tocar em nada. Após a foto e a atribuição, o iPhone gera uma asterisco asterisco solicitação de pagamento asterisco asterisco via Apple Cash, nos Estados Unidos, inicialmente, e a envia via e-message. No Brasil, onde o Apple Cash não existe, a Apple ainda não conseguiu fechar acordo com o Banco Central para isso, a implementação será ligeiramente diferente. Segundo fontes do setor bancário brasileiro, a Apple está em negociações avançadas com o asterisco asterisco PicturePay asterisco asterisco e o asterisco asterisco Mercado Pago asterisco asterisco para integrar o sistema de cobranças diretamente no iOS. Você enviará uma notificação via e-message e o amigo pagará por Pix, mas sem sair do app Mensagens. O amigo recebe a notificação. Ao abrir, ele vê uma tela detalhada com o recibo original escaneado, a lista de itens atribuídos a ele, e o valor total devido. Asterisco asterisco transparência total asterisco asterisco para evitar a famosa desculpa. Não foi isso que eu pedi, esse preço está errado, a cerveja era minha mesmo? Acho que não. Se ele concordar, uma autenticação por Face ID ou Touch ID, ou, nos iPhones mais recentes, pelo novo asterisco asterisco Optic ID asterisco asterisco reconhecimento da íris, autoriza o pagamento. O valor é transferido instantaneamente para a conta do Apple Cash do solicitante, ou para a carteira do PicturePay Mercado Pago. Tudo sem abrir um banco terceiro, tudo dentro do ecossistema. As mensagens de confirmação aparecem como bolhas azuis no iMessage,
e automaticamente um novo grupo de conversa é criado com o título Conta do OTAC 12042026. A Apple não lança algo tão fundamental do nada. Os sinais de que essa ferramenta está a caminho são fortes e consistentes. Asterisco asterisco primeiro sinal asterisco asterisco a empresa está investindo pesado em asterisco asterisco câmeras com consciência visual asterisco asterisco. Os novos AirPods, que devem ser lançados junto com o iOS 27, terão câmeras infravermelhas embutidas. Eles não servem para filmar, mas para escanear o ambiente ao redor. Imagine, você está em um restaurante, e seus AirPods identificam um recibo na mesa. O telefone já pergunta: quer dividir essa conta? O futuro é a máquina vendo o mundo físico por você. Asterisco asterisco segundo sinal asterisco asterisco a Apple tem contratado engenheiros especializados em asterisco asterisco processamento de documentos fiscais asterisco asterisco. Vagas publicadas em 2025 no LinkedIn para o time de Apple Intelligence exigiam experiência com OCR em ambientes não estruturados e modelos de atribuição de despesas. O time de Cupertino não estava brincando. Asterisco asterisco terceiro sinal asterisco asterisco a parceria com o Google Gemini foi anunciada discretamente em um comunicado à imprensa em março de 2026, mas ninguém deu muita atenção. O comunicado dizia: a Apple incorporará a tecnologia multimodal do Google Gemini em determinadas funcionalidades do iOS 27 para melhorar a experiência do usuário. A imprensa especializada imediatamente associou isso ao bill splitting. O que esses sinais nos dizem? Que a Apple não está improvisando. Ela está construindo uma espinha dorsal de inteligência artificial que vai desde a câmera até o Pix. E o rateio de contas é apenas a ponta do iceberg. Parece perfeito demais, não é? Uma varinha de condão que transforma recibos em quitação de débitos. O fim de todas as brigas. O paraíso das relações financeiras entre amigos. E aqui mora o conflito central dessa história. Como tudo que a Apple faz nos últimos anos, desde o lançamento problemático do Apple Maps até as promessas não cumpridas da Siri, a promessa vem acompanhada de uma sombra. E essa sombra tem nome, sobrenome, CPF e uma lista de decepções passadas. O sistema é fechado. A Apple está construindo isso sobre o asterisco asterisco Apple Cache asterisco asterisco e o asterisco asterisco e Message asterisco asterisco, dois pilares do ecossistema iOS que não existem no Android. Se no seu grupo de amigos há aquele único usuário de robô verde, ou verde-lima, como está agora nos Pixels, ele está asterisco asterisco excluído da festa asterisco asterisco. A conta vai ter que ser dividida na mão para ele. Ou ele terá que pagar em dinheiro vivo, como na Idade Média, enquanto todo mundo já fez o Pix pelo iPhone. O constrangimento será maior do que antes, porque agora o grupo inteiro terá uma experiência fluida, exceto aquele amigo que escolheu o time errado. A Apple sabe disso. Internamente, há uma discussão sobre permitir que o rateio inteligente gere um link universal, via web, que qualquer pessoa pode abrir, mesmo no Android, e pagar por cartão de crédito. Mas os vazamentos indicam que essa funcionalidade foi adiada para o iOS 28, 2027. Até lá, asterisco asteriscos verdes serão os excluídos asterisco asterisco. A Apple tem um histórico recente terrível com inteligência artificial. Quem não se lembra do escândalo da Siri em 2025? A empresa foi processada nos Estados Unidos em um asterisco asterisco acordo de 2,5 bilhões de dólares asterisco asterisco por propaganda enganosa. Eles venderam o iPhone 16 com a promessa de uma Siri hiperinteligente contextual capaz de executar tarefas complexas dentro de aplicativos, lembrar de conversas anteriores e agir como um assistente pessoal de verdade. Nunca funcionou. Nem perto. Os usuários descobriram que a Siri de nova geração era apenas a Siri antiga com uma skin nova e algumas integras superficiais com o ChatGPT. A Apple sabia disso antes de lançar? Documentos internos que vazaram no processo indicam que sim. Eles forçaram o lançamento para não ficar para trás do Google e da Microsoft. A confiança do público caiu para o menor nível em uma década. No Brasil, a situação é ainda mais delicada.
o asterisco asterisco Procon Carioca asterisco asterisco, do Rio de Janeiro, e o asterisco asterisco Procon de São Paulo asterisco asterisco já abriram investigações formais contra a Apple por publicidade enganosa relacionada ao Apple Intelligence. Eles querem saber, afinal, quando isso vai funcionar de verdade. Os consumidores brasileiros compraram iPhones caríssimos baseados em promessas que nunca se materializaram. Um dos processos coletivos pede a devolução em dobro dos valores pagos pelos dispositivos. Diante desse histórico, como confiar que o rateio inteligente funcionará no lançamento? Não será mais um recurso anunciado com pompa na WWDC, mostrado em vídeos editados, mas que na vida real só funciona se o recibo estiver perfeitamente alinhado, em um ambiente com luz de estúdio, e se todos os amigos tiverem o iPhone 18? O ceticismo é enorme. E justificado. Vamos ser realistas. Um recibo brasileiro é um documento caótico. Muitas vezes, o nome do item é abreviado, Picture fra R$ 89,90. Às vezes, a máquina de cartão não separa os itens, mostra apenas mesa R$ 12,450,00. Às vezes, o restaurante usa um sistema de POS, ponto de venda, que imprime códigos numéricos em vez de nomes de pratos. O que a inteligência artificial fará quando encontrar um recibo que diz, item R$ 1.045,32,00? Ela vai adivinhar? Ou vai mostrar um erro genérico: não foi possível ler o recibo? Em testes internos vazados, a taxa de falha em recibos brasileiros foi de asterisco asterisco 14% asterisco asterisco, muito maior do que os 3% anunciados para recibos americanos. A Apple está ciente do problema e correndo para melhorar o modelo com mais dados brasileiros. Mas a tensão permanece. E a questão da asterisco asterisco gorjeta asterisco asterisco no Brasil é outro ponto de tensão. A Apple terá que decidir se o padrão é 10%, como é cultural, ou se deixa o usuário escolher. E se o restaurante já incluiu os 10% na conta? O sistema vai cobrar de novo? Vai identificar? Vai dar briga? Esta é a maior tensão de todas. A Apple construiu sua marca na última década em cima de uma promessa, asterisco asterisco, o que acontece no seu iPhone fica no seu iPhone asterisco asterisco. Campanhas de marketing agressivas, com outdoors gigantes dizendo privacy. Tax iPhone. Eram a resposta ao modelo de negócios do Google, que coleta dados para vender anúncios. Agora, para que o rateio inteligente funcione, a Apple está recorrendo ao asterisco asterisco Google Gemini asterisco asterisco, o modelo multimodal do Google, que roda em servidores na nuvem, não no dispositivo. A Apple terceirizou o cérebro da operação. Isso significa que, quando você tira foto de um recibo, uma cópia desse recibo com o nome do restaurante, os itens que você pediu, os horários, possivelmente sua localização é enviada para os servidores do Google para processamento. A Apple afirma que os dados são anonimizados e descartados imediatamente após o processamento. Mas confiamos nisso? O Google tem um histórico de coleta de dados, às vezes além do que foi acordado. Nos Estados Unidos, o Google já foi multado em centenas de milhões de dólares por rastrear usuários mesmo quando eles desativavam o histórico de localização. A ironia é profunda. A Apple está usando a ferramenta do seu maior concorrente para resolver um problema social. Em troca, entrega ao Google um dos dados mais íntimos que uma pessoa tem, asterisco asterisco, que ela come, quanto gasta, onde está e com quem asterisco asterisco. Você trocaria sua privacidade pela conveniência de não calcular 10% na ponta do lápis? Imagine a cena agora, mas sob uma luz diferente. Não é sobre tecnologia. Não é sobre algoritmos. É sobre você. É sobre o último jantar que deu errado. Você trabalhou a semana inteira. Acordou 6 horas da manhã todos os dias. Pegou ônibus, metrô, trânsito. Enfrentou o chefe chato, o cliente impossível, o sistema que caiu na hora de fechar o relatório. Na sexta-feira, 19 horas, você estava destruído. A única coisa que te animou durante o dia foi a mensagem no grupo: hoje tem jantar na casa da Ana, vou fazer lasanha. Você foi. Levou um vinho de R$ 50, nada extravagante, mas honesto. A lasanha estava maravilhosa.
A conversa fluiu. Você riu de verdade pela primeira vez na semana. Esqueceu do trabalho. Esqueceu das contas. Esqueceu da vida. Depois da sobremesa, alguém lembrou: pessoal, a gente combinou de dividir o valor do mercado, né? Ana, quanto gastou? Ana foi até a cozinha, voltou com a nota fiscal. R$ 187 em compras. Mais o vinho que você levou, que ela incluiu na conta. Começou o inferno. O José, que comeu 3 fatias de lasanha e bebeu 2 taças do seu vinho, disse que só vai pagar o valor do vinho que ele bebeu, que foi metade de uma garrafa. Você pensou, mas eu trouxe a garrafa inteira. A Maria disse que não vai pagar o alface porque ela nem gosta de salada. O Pedro perguntou: qual o valor do gás? Porque a lasanha foi assada no forno. Ana começou a chorar. Não era pelo dinheiro. Era pela sensação de que, depois de cozinhar o dia inteiro para os amigos, a única recompensa era uma calculadora na mão e gente questionando centavos. Você se sentiu um lixo. Pagou R$ 70 para não ter briga. Saiu de lá mais pobre e mais triste. No caminho para o carro, pensou: por que a gente não pede pizza? Pizza a gente divide em 8 pedaços, cada um paga o seu, sem briga. Mas a pizza não é a mesma coisa que o jantar na casa de uma amiga. Esqueça o valor exato. O que dói não é pagar R$ 70 pela lasanha. O que dói é o climão. É ver uma noite que deveria ser de afeto se transformar em uma reunião de acionistas. É o medo de parecer mão de vaca. É o medo de ser explorado. É o medo de perder amigos por causa de dinheiro, um assunto que ninguém quer discutir, mas que está sempre ali, embaixo da mesa, esperando a oportunidade de estragar tudo. A nova ferramenta da Apple, no seu cerne, não vende apenas praticidade. Ela vende preservação da paz *. Ela promete devolver para aquele momento pós-jantar o que ele tinha de melhor, a despedida calorosa, o abraço sincero, o e vamos repetir semana que vem. Quando você tira foto do recibo e a máquina fria, impessoal, algorítmica calcula exatamente o que cada um deve, ela tira o ser humano da linha de fogo. Você não é mais o chato que cobra *. Você é apenas o mensageiro da verdade algorítmica. A inteligência artificial é o bode expiatório perfeito. Não fui eu, foi o telefone, é a nova desculpa para manter a harmonia. A máquina disse que você deve R$ 23,47. Não reclame comigo, reclame com a inteligência artificial. A quebra emocional aqui é a substituição da culpa humana pela automação impessoal. E por mais estranho que pareça, isso é um alívio. É como se uma pressão milenar, a tensão entre generosidade e justiça, finalmente pudesse ser delegada a um processo que ninguém controla, que ninguém pode questionar sem parecer tecnofóbico. A verdade, que as manchetes não contam, que os comerciais não mostram, que o vídeo de apresentação na WWDC vai esconder com música emocionante e closes de amigos sorrindo, é a seguinte. ***, a Apple não quer facilitar a divisão do bolo, ela quer ser dona da confeitaria inteira ***. Esse movimento não é sobre amizade. Não é sobre conveniência. Não é sobre acabar com as brigas de bar. É sobre finanças ***. É sobre manter o dinheiro dos usuários dentro da bolha azul das mensagens. O bill splitting é a porta de entrada para o *** Apple Savings ***, conta remunerada da Apple nos Estados Unidos, para o *** Apple Card ***, cartão de crédito da Apple, e, no futuro, para um sistema completo de serviços financeiros que competirá com bancos tradicionais. A lógica é simples. Se você já usa o iPhone para dividir contas, por que não usar o Apple Card para pagar a conta inteira? Por que não deixar o dinheiro do reembolso no Apple Savings, rendendo juros? Por que ir para um banco externo? Mark Gurman, da Bloomberg, o jornalista mais confiável para vazamentos da Apple, revelou em sua newsletter Power On que essa é a ** maior operação de Sherlocking da história da empresa ***. Sherlocking é o termo que a Apple usa para matar aplicativos de terceiros. O nome vem de um aplicativo chamado Sherlock, um buscador de arquivos do Mac, que a Apple copiou e tornou nativo,
destruindo a empresa que o criou. Depois veio o Sherlock do Notes, do Reminders, do Maps, do Password Manager. Agora, o alvo é o ***Splitvise o ***Vemo o ***Cache App o ***PicturePay no Brasil, o ***Mercado Pago e todos os outros aplicativos que vivem de dividir contas e transferir dinheiro entre pessoas. Por que você vai baixar um app externo se o seu próprio sistema operacional faz isso de graça, mais rápido, mais integrado e sem precisar criar uma nova conta? A resposta é: você não vai. Em 2 anos, esses aplicativos estarão em queda livre de usuários. A Apple vai ter matado um setor inteiro da economia de apps com uma única linha de código. Mas a verdade mais profunda, aquela que poucos estão dispostos a encarar, está na parceria com o Google Gemini ***. Depois de anos tentando construir uma Siri que entendesse o mundo, uma inteligência artificial que lesse recibos, que interpretasse imagens, que conversasse de forma natural, a Apple admitiu a derrota parcial. A Apple Intelligence, apesar do nome pomposo, é um conjunto limitado de capacidades que rodam no dispositivo: resumir notificações, gerar emojis, reescrever e-mails. Para tarefas realmente complexas como reconhecer um recibo amassado em um restaurante escuro, a Apple não tem competência técnica nem dados de treinamento suficientes. Por isso, a Apple está pagando cerca de $1 bilhão por ano ao Google para usar o Gemini. O iPhone tira foto, mas quem entende que aquilo é uma conta de restaurante e não uma receita de bolo é a inteligência artificial do Google rodando em servidores na nuvem. Isso é revolucionário e hipócrita ao mesmo tempo. Revolucionário porque finalmente trará agentes de inteligência artificial que realmente funcionam no seu bolso. O Google tem anos de vantagem em processamento multimodal, texto, imagem, áudio. O Gemini Pro 2.0 é, sem dúvida, o modelo de inteligência artificial mais capaz disponível para consumidores. Colocar isso dentro do iPhone, mesmo que pela porta dos fundos, é um salto gigantesco para os usuários. Hipócrita porque a Apple passou uma década fazendo propaganda contra o Google. Protegemos sua privacidade. O Google é o vigia da rua. O Google lê seus e-mails. O Google vende seus dados. Não seja produto, seja cliente. E agora, eles estão de mãos dadas. A Apple está entregando ao Google os recibos de jantar dos seus usuários. A verdade nua e crua é que o futuro da inteligência artificial é complexo demais para uma empresa sozinha. Mesmo a Apple, com seus $300 bilhões em caixa, não conseguiu construir um modelo de inteligência artificial do zero competitivo com o Google, a Microsoft, OpenAI ou a Meta. A conveniência está vencendo a pureza ideológica. O pragmatismo está vencendo a filosofia. Para você, usuário comum, significa que o rateio inteligente provavelmente funcionará bem ***. O Google Gemini é bom de verdade. Você vai tirar a foto, a divisão vai aparecer, o Pix vai ser feito, e você vai ficar maravilhado. A Apple não vai lançar algo quebrado desta vez porque eles não construíram a parte difícil. Eles quebraram de quem já tinha. Mas significa também que você está, voluntariamente, entregando um fluxo contínuo de dados de consumo para o Google. O Google vai saber em quais restaurantes você come. O que você pede? Picanha? Salada? Mais de 4 drinks? Quanto você gasta? Com quem você está? Os identificadores dos amigos que recebem as cobranças. Onde você está? Geolocalização do restaurante. Com esses dados, o Google pode fazer o que faz de melhor: vender anúncios. Se você pede pizza toda sexta, vai ver anúncios de pizzarias. Se você pede vinho caro, vai ver anúncios de vinhos importados. Se você divide conta no mesmo restaurante toda semana, o Google pode deduzir que você é um frequentador habitual e vender esse dado para o restaurante para programas de fidelidade. A Apple promete que nada é compartilhado com o Google além do necessário para o processamento. Mas o que é necessário? O nome do restaurante é necessário?
A lista de itens é necessária? Os nomes dos seus amigos são necessários? A resposta técnica é: não, não é necessário. O modelo do Google poderia receber apenas uma versão criptografada e anônima do recibo. Mas será que é isso que acontece? Documentos vazados do contrato Apple-Google indicam que o Google tem permissão para reter os recibos por até 30 dias para fins de melhoria do modelo. Melhoria do modelo significa treinar a inteligência artificial do Google com os seus dados. Então, o que fazer com tudo isso? Prepare-se. O iOS 27 chega em setembro de 2026 A WWDC em junho fará um grande show. Tim Cook, ou quem for o CEO na época, subirá ao palco. Uma tela gigante mostrará o novo recurso. Haverá um vídeo com pessoas sorrindo, tirando foto de recibos, abraçando amigos. O público aplaudirá de pé. A imprensa publicará manchetes entusiasmadas. Apple acaba com as brigas de conta. Adeus, calculadora. O melhor recurso do iOS 27 não é inteligência artificial, é paz. Quando o recurso chegar, sua vida social será dividida em duas eras, **et, antes da foto, **e **dt, depois da foto, **. Você vai rir das memórias de tentar dividir conta com calculadora. Vai contar para os mais jovens como era na sua época. Vai se sentir moderno. Estatisticamente, grupos que usam sistemas automatizados de rateio têm ** 70% menos atritos financeiros **, segundo um estudo da Universidade de Chicago de 2025. Os índices de amizades desfeitas por causa de dinheiro caem drasticamente. O rateio inteligente, portanto, ** pode salvar amizades **. Mas a questão que fica, a pergunta que ninguém fará no palco da WWDC, que nenhum anúncio publicitário responderá, não é técnica. É ética. É filosófica. É profundamente humana. Você está disposto a entregar os dados do seu jantar, o que você come, quanto bebe, onde estava e com quem para o grande irmão da inteligência artificial, seja ele Apple ou Google, em troca de 5 minutos de paz na hora de pagar a conta. **. A nova ferramenta resolverá a dor de cabeça da calculadora. Isso é fato. Você nunca mais vai perder 15 minutos no fim de uma noite agradável fazendo contas de divisão. O algoritmo fará isso em 3 segundos. Mas ela cria uma dependência muito maior. Ela normaliza a vigilância. Ela transforma cada refeição, cada encontro, cada momento de lazer em um ponto de dados para ser minerado, analisado, vendido. O preço da conveniência é a vigilância. Não porque a Apple seja maliciosa. Não porque o Google seja diabólico. Mas porque esse é o modelo de negócios da era da inteligência artificial. Se o serviço é fácil, rápido, integrado e aparentemente gratuito, o produto é você. Então, da próxima vez que o garçom trouxer a conta e seus amigos olharem para você com aquele ar de "e agora?", você terá uma escolha. Você pode puxar o iPhone aquele objeto brilhante, caro, cheio de promessas, tirar a foto, deixar que os algoritmos de Cupertino e Mountain View decidam o destino do seu dinheiro e dos seus dados, e aceitar que, daqui para frente, o Google sabe que você pede pudim de leite condensado toda sexta. Você pode fazer o que nenhum app, nenhuma inteligência artificial, nenhum smartphone consegue replicar. Você pode puxar uma nota de R$ 100 do bolso dobrar com um sorriso, estender para o garçom e dizer, hoje sou eu. Deixa para a próxima. Porque no fim das contas, a melhor tecnologia não é a que divide os custos com precisão cirúrgica. Não é a que calcula centavos com exatidão. Não é a que envia cobranças automáticas com transparência total. A melhor tecnologia, a mais antiga, a mais humana, a mais revolucionária ainda é aquela que acredita na arte de pagar a conta sem olhar o preço A que prefere a generosidade à exatidão. A que sabe que, entre uma dívida quitada e um gesto de afeto, o que fica na memória não é o valor, mas a intenção. O resto, a foto, a inteligência artificial, o Pix, o recibo digitalizado é apenas código.
E código, por mais inteligente que seja, nunca pagará uma rodada de cerveja para um amigo que está triste. Nunca dirá fica tranquilo, eu pago essa sem querer nada em troca. Nunca fará alguém chorar de emoção por ter sido tratado com generosidade. A Apple pode até acabar com a calculadora. Mas ela nunca vai acabar com o que realmente importa, a escolha de ser generoso por vontade própria, e não por obrigação algorítmica.